ouvir os depoimentos dos presos, o chefe de polícia do Rio, delegado Zaqueu Teixeira, disse em entrevista que tem convicção de que o repórter da Rede Globo, Tim Lopes, desaparecido há uma semana, está morto. Foi assassinado por traficantes. No dia 2 de junho de 2002, o Rio de Janeiro passou por uma tragédia que viria a ser uma das maiores perdas para o jornalismo brasileiro. A morte de Tim Lopes, o jornalista que foi sequestrado, torturado e brutalmente assassinado por um grupo de traficantes liderados por Elias Maluco. Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento nasceu no dia 18 de novembro de 1950, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Mas foi criado em maior parte de sua vida numa comunidade no Morro da Mangueira, zona periférica do Rio de Janeiro, lugar onde desenvolveu um grande amor pela cultura do samba e principalmente pela Escola da Mangueira. Arcanjo sempre foi um comunicador nato, tinha facilidade ao se expressar e conversar com as pessoas da comunidade, e desde sempre tinha esse olhar voltado para as questões sociais da população. E por conviver nesse ambiente, Tim também acabou presenciando diversas cenas de pobreza extrema, crimes e violência dentro da periferia. E foi nesse contexto de segregação social nas comunidades que Arcanjo resolveu estudar essas questões e encontrou no jornalismo uma área ampla, onde conseguiria investigar e denunciar as injustiças que essa população vivia. Arcanjo estudou jornalismo na Faculdade Hélio Alonso e começou a trabalhar como jornalista nos anos 70 na revista Domingo Ilustrado. Foi lá também que surgiu o apelido que futuramente se tornou seu nome artístico, Tim Lopes, devido sua grande semelhança com o cantor Tim Maia. Tim Lopes se destacou muito pela sua forma única de fazer jornalismo, conceituando o que hoje em dia entendemos por jornalismo investigativo. Tim se disfarçava e se infiltrava em diversos cenários, já foi pedreiro, dependente químico e até mesmo morador de rua. Tudo para gerar uma boa reportagem e uma boa denúncia. Tim Lopes, disfarçado de ambulante, acompanha o assalto bem de pertinho. Uma matéria de maio de 1995 da Folha de São Paulo destacava a seguinte frase sobre o jornalista: com uma microcâmera escondida no bolso do casaco, em uma pasta de mão ou mesmo em uma garrafa de isopor, o jornalista Tim Lopes é o responsável pelas principais reportagens comportamentais exibidas no Profissão Repórter. Quando aparece na telinha, Lopes costuma usar boné e óculos escuros, para assim não ser reconhecido e gravar escondido. Esses trechos certamente evidenciam essa forma ousada de fazer as reportagens. Tim sempre ia além da notícia, e já naquela época, suas reportagens lhe renderam diversos prêmios, com destaque para o Prêmio ESSO de Telejornalismo em 2001, com a série Feira das Drogas, que denunciou a livre ação dos traficantes na favela da Grota, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Carlos Henrique Schroeder, diretor-geral de jornalismo e esportes da TV Globo, disse: Tim era apaixonado pelo jornalismo investigativo e se orgulhava dos resultados positivos de cada denúncia que fazia. Tim Lopes era a maior referência de jornalismo investigativo e de denúncia. Adorava retratar esses assuntos e era muito bom nisso. Mas aquilo que era sua maior característica foi também o causador de sua morte. O fatídico dia 2 de junho de 2002. Começou como um dia qualquer na vida de Tim Lopes. Ele iria investigar um caso na Vila Cruzeiro, após receber denúncias de moradores alegando que estava acontecendo bailes funk, onde menores de idade eram obrigadas a participar, se prostituindo e usando drogas. O jornalista já tinha experiência nesse tipo de cobertura, mas não imaginava o rumo que sua investigação iria tomar. Tim deixou seus pertences na Globo e se disfarçou com roupas em que passaria despercebido pela comunidade. Mais tarde, o motorista o deixou pelas redondezas do bairro. Tim já tinha combinado com ele o horário e o ponto de encontro para a volta. E com uma microcâmera na cintura, Tim iniciou o que seria mais um dia normal de trabalho. Nesse momento, Tim já era um rosto conhecido por suas investigações, principalmente pelos grupos de traficantes, pois o jornalista já tinha conseguido denunciar alguns integrantes desses grupos com suas reportagens. Ao entrar em um bar, o jornalista chegou a conversar com um jovem que estava por lá. Esse mesmo notou que de sua cintura saiu uma luz vermelha e, já desconfiado, entrou em contato com um desses criminosos e, a partir deste momento, o destino de Tim já estava traçado. Comandado por Elias Maluco, os traficantes encontraram o jornalista e começaram com uma série de atos grotescos. Tim Lopes foi sequestrado e torturado de diversas maneiras pelos criminosos e, por fim,
foi executado em uma prática chamada de micro-ondas, onde o corpo, já mutilado, foi carbonizado numa fogueira de pneus. Apenas no dia 5 de julho, os exames de DNA confirmaram que os restos mortais encontrados num cemitério clandestino eram o mesmo do jornalista, e o seu enterro aconteceu no dia 7 de julho. Tim Lopes somava mais de 30 anos de carreira quando foi assassinado. Sua trajetória foi marcada pela obsessão de combater a violência, as injustiças e as desigualdades sociais por meio do jornalismo. Sua morte virou um símbolo de luta pela liberdade de imprensa em todo o Brasil. Mas tendo em vista toda essa trágica história, surgiu uma dúvida. Tim Lopes era um jornalista contratado da TV Globo, que era e continua sendo a maior emissora do país e deveria ser a responsável por sua segurança durante toda a cobertura. A pergunta que fica é: qual é a responsabilidade ética do veículo jornalístico que praticamente deixou um profissional de imprensa sozinho e desprotegido em uma cobertura de risco evidente?